One Piece tem vários mistérios, mesmo ainda caminhando pro final, o arco final dele. Ainda estamos em Egghead, calma por aí. Mas tem muitos mistérios sendo revelados, mas tem muitas coisas ainda escuras no mundo de One Piece. Principalmente o fato do Shanks ter um irmão gêmeo. Não, você não ouviu direito, Fica aqui nesse vídeo pra você entender sobre essa teoria. Essa não é uma teoria de agora, galera, nem é uma teoria criada por mim, mas sim uma teoria que ficou muito tempo na boca dos fãs de One Piece, na fandom deles. Começou na fandom lá do Japão e tem ganhado mais força agora recentemente com vários acontecimentos do mangá. Você já percebeu que toda vez que o Shanks aparece nunca é da mesma forma? Sempre tem um mistério, ou ele tá muito alegre, ou às vezes parece realmente ser outra pessoa, ainda mais pelo fato daquela vez que ele visitou o Gorosei. Por que o Shanks foi lá? Essa teoria ficou muito mais forte após o capítulo 1054 do mangá de One Piece, na qual nós fomos apresentados pelos Cavaleiros Sagrados, que nada mais são do que um grupo tarefa do governo, um grupo assim, que está acima até mesmo dos marinheiros. E eles foram mencionados, fala do Almirante Sakazuki. 30 capítulos à frente, depois, Monkey D. Dragon mencionou eles, dizendo que os Cavaleiros Sagrados provavelmente seriam a próxima barreira para eles estarem enfrentando o governo. E depois o Oda, né, deu pra gente uma silhueta ali dos personagens, nós podemos ver eles assim, beleza até aí. Só que uma silhueta, olha essa silhueta, galera, quem te lembra aí? Não tô lembrado não. Ah, pelo amor de Deus, tá de brincadeira, olha quem te lembra. Não lembra alguém com uma florete, uma espada? Deadpool. Parece muito o Shanks, tipo assim, tudo bem, eu quero que seja o Shanks nessa parte, muita gente está querendo dizer, tem pessoas que falam que não tem nada a ver, pode ser um outro personagem parecido, porque o One Piece tem muitos personagens, mas convenhamos, parece muito com o Shanks. Depois, mais à frente, no capítulo 1121, nós vemos uns detalhes em quadrinhos no mangá, que sempre aparece, mas apareceu uma pessoa com uma espada parecendo a espada do Shanks, e lembra um pouquinho ele. Claro que pode ser que seja outro personagem, até um novo personagem ali, mas está em destaque ali, então, entendeu? Quer dizer, é uma outra referência. Lembra um pouco a espada do Shanks, a Griffon. Essa teoria recentemente foi comentada pelo Evandro Fusari do canal Mangá Q, e é muito legal essa teoria. Vi no canal dele, achei interessante trazer aqui pra vocês no Panela Nerd. Ele comeu alguma Akuma no Mi que fez ele virar gêmeos? Será que ele é um Saga de Gêmeos na versão de One Piece? Ou será que simplesmente ele tem um irmão gêmeo, galera? Essa teoria tá ganhando muita força e eu posso provar pra vocês uma teoria agora. O maluco é brabo. O fato é, se você voltar naquele capítulo em que o Shanks conversa com os figurões do governo, os Goroseis, ele tá conversando com eles que quer conversar com um específico pirata. Ele quer mencionar um específico pirata. Que pirata é esse? E outra, ele tá de silhueta, ele tá de perfil e você não vê a cicatriz dele aparecendo aqui de lado um pouquinho assim. Entendeu? E também ele tá com uma roupa que geralmente o Shanks não aparece, mas claro que poderia ser que ele foi lá disfarçado com uma roupa para ninguém ver que ele estava conversando com o governo. Há uma possibilidade mínima disso. Mas aquela roupa lembra um pouquinho a silhueta dos que apareceram, os Cavaleiros Sagrados. E outra, não é mencionado o nome Shanks na conversa. Eles não falam assim, Shanks, você não sei, ou Shanks da sei das quantas, Shanks não sei das quantas. Eles não falam o nome dele em momento algum. Então pode ser que ele tá mencionando um pirata que na verdade é o irmão dele, o Shanks. E vocês sabem qual que é a origem do Shanks, aproveitando isso para vocês entenderem um pouco sobre essa teoria. Shanks foi encontrado dentro de um baú de tesouros pelo Gold Roger, na infame acontecimento em Gold Valley, na qual o Gold Roger acabou achando ele nessa ilha Gold Valley. E vocês sabem que Gold Valley tinha um guerreiro muito poderoso lá, Figure Guard, que talvez possa ser possivelmente o pai dele. E depois de um tempo nós percebemos que Figureland foi explicado no mangá que é uma das 20 famílias responsáveis pela criação do governo em One Piece. Tudo bem que como o Shanks ganhou a cicatriz, você vai dizer pra mim que é impossível ele aparecer de perfil com ela desenhada. Mas não, no capítulo 424, eu acho que é 424, 420 alguma coisa que eu não lembro agora, o Shanks está conversando com um Barba Branca e nesse momento ele aparece conversando de perfil do mesmo lado, só que um pedacinho da cicatriz aparece na testa dele, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, entendeu? Então isso é uma das provas também que muita gente nas fandom tá comentando que possa ser outro Shanks. Existe um gêmeo dele. E esse gêmeo não foi pego pelo Gold Roger e acabou crescendo na realeza, né, dos Figureland. E o Shanks que nós conhecemos é aquele que cresceu com ele. Claro que
Ah, o bebê não tem cicatriz. É claro, gente, pelo amor de Deus, né? Ele ganhou a cicatriz enfrentando o Tite, há muito tempo atrás. No começo da história da jornada de One Piece, que nós vemos ele na ilha do Luffy, quando o Luffy era pequenininho, ele já tava com essa cicatriz, então ele tomou essa porrada muito antes, entendeu? Tá, Joemir, mas você não disse ainda onde diz que o Shanks é da família Figure Land. O filme Red, gente, mencionou e comprovou que ele é realmente da família dos Figure Land, entendeu? Se você não assistiu o filme, eu recomendo demais, é um ótimo filme. E se você ainda tá aqui nesse vídeo e não concorda comigo, você acha que essa teoria é fajuta, eu vou trazer duas coisas importantes para vocês. Então fica aqui nesse vídeo, é muito importante você até compartilhar para quem gosta de One Piece sobre essas teorias. A primeira é que em 2019 o Eiichiro Oda deu uma entrevista para um canal chamado Fisher. E tipo assim, foi perguntado várias coisas para eles e várias respostas foram censuradas, não foram divulgadas. E eles perguntaram realmente uma coisa pro Shanks. Por exemplo, como que o Shanks no período da Guerra dos Melhores, Marineford, ele apareceu lá? Apareceu para acabar com aquela guerra, sendo que ele estava em outro lugar na Headline, enfrentando o Kaido. Então, como o Shanks parou o Kaido, se ele depois apareceu muito rápido ali na Guerra dos Melhores? Não dá para entender. Porque não é mostrado isso em momento algum, entendeu? Será que quem enfrentou o Kaido, na verdade, era o irmão dele nos Cavaleiros Sagrados? Não sabemos sobre isso, entendeu? É muito estranho sobre isso. E vocês podem ver que toda vez que o Shanks quer aparecer, ou ele aparece, toda vez que ele vai aparecer é minuciosamente tratado com cuidado por ele. Porque talvez ele saiba que alguém é parecido com ele, alguma coisa desse tipo. Outra coisa importante também é que nessa entrevista realmente o Eiichiro Oda comentou coisas do Shanks que não foram ao ar, pelo fato de não dar um spoiler muito grande. Foram censurados, entendeu? Perguntaram isso pra ele. Perguntaram na cara se ele tinha um irmão gêmeo e ele deve ter falado e simplesmente não foi mencionado. Não foi mencionado pra nós. Será que realmente existe outro Shanks? Ou será que na verdade nós temos um Shanks que no final vai se provar ser na verdade um vilão ou um antagonista, entendeu? São duas coisas que o canal do mangá que trouxe, e eu concordei realmente com o youtuber Evandro sobre o fato de talvez o Shanks, se chegasse no final e ele fosse na verdade um antagonista, que é o motivo de que como que ele perdeu o braço, na verdade tenha sido para influenciar o Luffy de alguma forma lá na frente, e principalmente ele estaria usando o Luffy para um objetivo dele, um objetivo maior, uma nova era que ele está tentando moldar. Seria interessante isso. E entenda uma coisa, assim como ele falou, eu vou mencionar para vocês, ser vilão ou ser um antagonista são duas coisas que não são a mesma moeda, não são o mesmo lado da mesma moeda. Porque um vilão é tipo assim, o Tite. Marshall de Tite é realmente um vilão, ele só quer trazer o caos, brigar, tem as motivações dele. Agora o Shanks, se ele fosse um antagonista, o antagonista é aquele que não é do mal, mas ele usa meios para atingir um objetivo e na qual ele vai, de certa forma, inevitavelmente enfrentar o herói, que seria no caso o Luffy. Isso explica também porque o Shanks não comeu o fruto, né? O fruto estava lá guardado e propositalmente ele deve ter deixado pro Luffy achar, entendeu? Não foi um erro. Na verdade não foi um engano e era pro Luffy comer aquela fruta lá com Akuma no Mi, né? Mas vamos deixar o mangá continuar pra gente saber uma teoria muito louca que eu trago pra vocês. Eu gosto de One Piece, acompanho demais. Eu acompanho desde o capítulo do mangá 30, galera, quando saía, muitos anos atrás. Eu tenho as primeiras edições e eu acho muito legal essa obra. Se você não gosta ou se você conheceu a obra através do seriado da Netflix, que tá em produção a segunda temporada, só que infelizmente sabemos que vai demorar mais, porque eles estão tomando cuidado com os efeitos especiais que são muito pesados. E é bom saber isso, né? Caso você não saiba, vai atrasar mais a entrega da segunda temporada de One Piece, a série live action. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixe os comentários, como eu sempre pra vocês. Deixe os comentários aqui que talvez ele vire um vídeo. Talvez, tá? Não é certeza não. Forte abraço, fique com Deus e até mais, galera.